pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa apresentação, que tem como tema febre maculosa. Os integrantes da equipe são Aline Lima, Francivanda Gomes, Pedro Henrique e Vitória Lucas. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve introdução sobre o tema. Bom, pessoal, iniciando o nosso trabalho, a febre maculosa das montanhas rochosas é uma doença de humanos e cães, que ela pode parasitar várias aves e mamíferos, e ela é causada por Rickettsia ricketts. Rickettsia é um tipo especializado de bactéria que vive apenas dentro de outras células e, nesse caso, o grupo de organismos da febre maculosa ele é encontrado em todo o mundo. Porém, os que estão diretamente ligados à febre maculosa das montanhas rochosas são encontrados apenas em certas áreas geográficas, que no caso é no norte da América do Sul e também na central. Eles são frequentemente transmitidos através da picada do carrapato infectado. Nos Estados Unidos, o carrapato do cão e o carrapato da madeira das montanhas rochosas são considerados os mais importantes agentes de transmissão da Rickettsia ricketts. O carrapato marrom ele também é responsável por distribuir a doença em algumas partes do país. E já que no Brasil, a capivara é um dos hospedeiros do carrapato estrela, sendo ele o Amblioma caginense, e é ele quem transmite a doença da febre maculosa brasileira. Bom, pessoal, já na transmissão, a transmissão direta de cães para humanos ainda não foi relatada. No caso, os seres humanos eles podem ser infectados após o contato com o sangue de carrapatos, também por conta de fluidos linfáticos. A contaminação também pode ocorrer após excreções durante a remoção de carrapatos ingurgitados que estejam nos seus animais de estimação. E também as infecções humanas geralmente envolvem a transferência de fluidos de carrapatos através da pele. Sinais clínicos. Bom, os primeiros sinais podem incluir febre de 40 graus, perca de apetite, aumento dos gânglios linfáticos, inflamações de várias articulações, tosse ou dificuldade em respirar, dor abdominal, vômitos e diarreia e inchaço do rosto ou extremidades. Em casos mais graves, manchas vermelhas não areadas, perfeitamente redondas e arroxeadas podem ser vistas nos revestimentos das pálpebras e da boca. Sinais envolvendo o sistema nervoso, como estados mentais alterados, equilíbrio prejudicado e aumento da sensibilidade dolorosa da coluna vertebral. Entre 1 e 10% de cães com febre maculosa das montanhas rochosas morrem da doença. Em relação aos exames, aqueles capazes de identificar os níveis de anticorpos dos animais são os mais utilizados no diagnóstico da febre maculosa. O tratamento é realizado antes mesmo dos resultados desses exames chegarem, pois quanto mais o atraso do tratamento, maior a chance da infecção se tornar grave ou até mesmo fatal para o animal. Cuidados de suporte podem ser solicitados caso haja um agravamento da infecção, como desidratação e sangramento. Bom, pessoal, em relação às medidas preventivas, nós devemos adotar algumas medidas em relação ao controle do carrapato. Então, é importante que você mantenha o seu animal longe de áreas que você sabe que pode ter carrapato. Ver também com o seu médico veterinário qual o medicamento preventivo que ele indica para o seu animal, para prevenir aí a questão da infestação de carrapato. Se o seu animal tiver com carrapato, é ideal que você retire, mas retire adequadamente, ou seja, com uma pinça. Se tiver muito carrapato, então é melhor que o veterinário os remova e ainda faça uma avaliação no animal. E também lembrando que você deve ter cuidado na retirada, porque o contato com fluido e excreção do carrapato contaminado, infectado, pode espalhar para as pessoas. Bom, pessoal, agora vamos adentrar mais nesse tema, trazendo aí um caso clínico de febre maculosa em cão. Identificação do animal. Bom, o animal do nosso caso clínico pertence à espécie canina, de raça Labrador Retriever. Ele tem 4 anos de idade, macho, e tem 31,1 quilos. Anamnese. Bom, o animal ele deu entrada no Hospital Veterinário da UniVS dia 14 de 4 de 2023. Ele apresentava muito carrapato. Essa infestação se deu há 8 dias atrás e o tutor nos relatou que há 12 dias atrás visitou uma fazenda próxima do município que levou o seu cão.
Bom, os sinais clínicos como febre, anorexia, diarreia, letargia, cefaleia, náusea, incoordenação motora, hepatoquésia e leve nistagmo eram sinais clínicos que o animal apresentava. Bom, na abordagem semiológica, o exame clínico e físico demonstrou frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, frequência respiratória de 40 por minuto, indicando taquipneia, temperatura retal de 40 graus, indicando hipotermia, a mucosa oral hipocorada, mucosa ocular hipocorada e o tempo de preenchimento capilar de 2,2. Bom, no exame complementar foi coletado sangue para a realização de hemograma, onde apresentou valores dentro dos limites de referência, exceto para trombocitopenia e leucopenia. No caso, os trombócitos dele estavam a 150 mil, sendo que o valor de referência são de 150 mil a 500 mil plaquetas, ou seja, ele estava com a redução de plaquetas no sangue, e ele também tinha uma leucopenia, que no caso estava de 6.800 e o referencial é de 6.000 a 17.000. Bom, e após isso, a gente concluiu o diagnóstico, que foi de acordo com os achados clínicos realizados, ou seja, foi após os sinais clínicos, foi também após exames físicos e complementares realizados, foi também por conta da suspeita epidemiológica, que a gente sempre deve levar em consideração, as informações obtidas na anamnese, como o animal tinha a presença de carrapatos e também a identificação do mesmo contribuiu para a chegada do diagnóstico. Com isso, a gente concluiu que o cão da raça labrador ele foi diagnosticado com febre maculosa. Bom, pessoal, o tratamento da febre maculosa em cães é realizado com antibióticos específicos e é importante ressaltar que o seu sucesso no tratamento deve-se também ao diagnóstico dado precocemente. Já quando a terapia é iniciada tardiamente, mesmo os antibióticos sendo muito eficazes, eles podem não ser capazes de prevenir as alterações patológicas e isso acaba levando o animal à morte. Então, no caso, o tratamento consiste em doxiciclina de 5 a 10 miligramas, sendo de 12 em 12 horas durante 28 dias, e midocarb, e também feito 2 aplicações com intervalos de 14 dias. Seria importante também fazer o uso de um complexo vitamínico por via oral para correção de anemia, ou então glutamina para estimular o apetite, já que quando o animal encontra-se doente, normalmente não sente fome, fica sem apetite. Fazer o uso também de dipirona, caso o animal tenha febre, e também um soro com protetor hepático e vitaminas e minerais e aminoácidos. E já em casos graves, a transfusão sanguínea também é indicada. Entre os diagnósticos diferenciais, encontramos 2 doenças que são causadas pelo famoso carrapato marrom, ou Rhipicephalus sanguíneos, sendo uma delas bastante comum, a erliquiose monogástrica canina, causada pela bactéria Ehrlichia canis, e a hepatozoonose canina, causada pelo protozoário Hepatozoon canis. Entre os diagnósticos diferenciais também se encontram a babesiose, uma outra doença causada pelo famoso Rhipicephalus sanguíneos, o famoso carrapato marrom, e é uma doença infecciosa causada pelo protozoário do gênero Babesia, que pode afetar cães e outros animais, e em especial também humanos. A leishmania também pode ser encontrada, a leishmania visceral canina, causada por um protozoário do gênero Leishmania e que pode acometer cães, as quais são considerados os principais reservatórios de transmissão urbana e ao qual também o humano pode ser infectado. Bom, pessoal, em relação às doenças que foram apresentadas como diagnóstico diferenciais, eles têm uma semelhança muito grande em relação dos sintomas. Elas também possuem sintomas como febre, letargia, perda de apetite, perda de peso, anemia, distúrbio de sangramento. Também pode, em casos graves, levar à falência de órgãos ou à morte do animal. Então, são sintomas bem semelhantes com a febre maculosa em cão. Conclusão. Bom, apesar da ocorrência de febre maculosa já ter sido descrita em seres humanos em vários estados brasileiros, o mesmo não ocorre com a população canina.
No entanto, devido à maior exposição dos cães a carrapatos vetores potenciais e à susceptibilidade da infecção, é possível que ocorra maior incidência da doença em cães do que em seres humanos. A subnotificação da doença em cães pode ocorrer devido ao conhecimento limitado da epidemiologia da doença, aliado à ocorrência de sinais clínicos inespecíficos, falta de inclusão no diagnóstico diferencial com outras doenças febris agudas por médicos veterinários, tornando assim essencial a notificação da doença. Controle do carrapato, vetor nos animais no ambiente, as ações de educação e saúde também são essenciais para a prevenção e o controle da doença. A elaboração do nosso trabalho foi baseada em sites e artigos científicos. Agradeço a atenção de todos e um ótimo dia.